小人因小Manuel Joshua 25. Eu vou revolucionar um pouco mais o mundo dentro da lógica escritural. O homem era para viver sem roupa ou com roupa, nu, pelado, mostrando o bingolão e a bingolona, o homem e a mulher, ou andar vestido, desmatando todas as árvores para fazer tecido. Matando os animais, tudo para fazer pele, para criar essa luxuosidade da elite satã. Escrituralmente, eu vou te provar, o homem nunca andou com roupa. Ele andava nu na minha presença, ele e a mulher. E eu sei a roxa, da mesma forma. E nunca houve nenhuma agressividade. Nem eu agredi o homem e nem a mulher me agrediu e nem o homem agrediu a mulher. Posteriormente, foram agredidos por um ser inescrupuloso, que é realmente essa elite econômica que está na Terra, tá? Que criou esse mundo artístico, esse mundo de glamour, de cinema, industrial e empresarial e tudo mais, né? E essas seitas religiosas, seitas ocultistas, né? Que se misturam com toda sorte e dogmas satânicos. Em cima de quê? Do dinheiro, né? De Manamon, que é o ídolo deles, né? Que verdadeiramente é o Deus deles, né? E com todo o setor religioso. As igrejas evangélicas, igreja católica, o centro espírita, tudo, adiantaram alguma coisa, as igrejas evangélicas, esses movimentos aí, pentecostais e tudo, nada, adiantou nada. Não salvou ninguém, não salvou nem eles mesmos. Muito pelo contrário, é uma raça de corruptos que se enriqueceram grandemente, e se confiscar o dinheiro de todos os religiosos da terra e confiscar o dinheiro dessas seitas Illuminati e dessas famílias Rothschild, você tira a fome da terra e ninguém fica sem casa para morar. Ninguém, e não precisa de usar mais uma arma na terra. Eles que criaram o caos na terra. Tá? E se instalaram aqui no Brasil. Essa orgia, essa raça de víbora, raça de demônio, adoradores de Satã. E qual que é, gente? E qual que é o ídolo da Assembleia de Deus? É o próprio Deus, é o Satã. Vai ver os líderes dele que se enriqueceram aí absurdamente com chavados, com política. Religião, gente, é a laranja da política, aonde o povo rouba das nações e dos povos. E as seitas religiosas, a mesma coisa. E esse mundo artístico, mesma coisa. E estudo esse mundo artístico que se envolve com esse tipo de coisa. Porque no fundo, eles são adoradores de Satã. Todos deverão ter uma religião. E tem coisa debaixo dos panos nessa terra que você nem imagina. E o que cobriu a podridão? A roupa, o linho, a calça jeans, os grandes desfiles de moda que cobriram essa hegemonia de grande pecado na terra. Os vestidos religiosos, essa dinastia que vem aí, ó, dos reis, dos príncipes, dos reis, dos impérios, atua até o tempo de hoje. Eles como dinheiro até o tempo de hoje, eles não precisam nem trabalhar. O dinheiro deles está garantido pro resto da vida, escravizando a humanidade e colocando o povo para trabalhar para eles. As igrejas, mesma coisa, raça de víbora. Salvou algum pastor? Nenhum se salvou. Até agora não.
Ia salvar alguém? Ninguém. Muito pelo contrário, usou da boa fé do povo, né, da boa crença, para roubar do povo e fazer conchavo político com todo tipo de empresa, com todo tipo de mercado de imóveis, com todo tipo de mercado financeiro, bancário, com todo tipo de fábricas de automóvel, de avião, de tudo que você pensar, com fábrica de jogador de futebol, o que você pensar mais. Você pensar mais, esses homens fizeram essa orgia. Se você pegar os templos religiosos, tudo evangélico, pentecostais, católico, os centros espíritas que reúnem o povo também, é outra farsa também. É outra farsa também. Tudo é uma religião. Se você lançar tudo por terra, meter a marreta e destruir tudo, não vai fazer falta nenhuma para a nação. Isso nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Isso aí foi verdadeiramente o opróbrio do povo. Isso foi que levou o povo a pecar profundamente. E essa elite aí, ó, mundial, gente, que são esses homens que comandam a imprensa, que comandam os programas de tudo quanto é tipo de programa que existe na mídia, eles são os donos. Todo tipo de rede de alimentação, de supermercado, de gado, de plantação, de agronomia, de agronegócio, de tudo, gente. Essa raça, eles, cinema, tudo, futebol, Copa do Mundo, FIFA e o que você quiser mais. Fórmula 1, tudo é de Satã. Todos adoraram Satã. Não houve uma salvação sequer na terra antes de mim. A salvação, a Suolém, ela tá chegando agora. Aqui, ó, os raminhos, ó. Os raminhos, ó. Os Nutzarute. Olha os raminhos aqui, ó. Vou colocar mais um raminho aqui, ó. É o ramo que ele nasce. O ramo nasce. Uma árvore até seca. O renovo e ele fica. Tá aqui, vou botar esse raminho aqui, ó. É os Nutzarutes. Esse é o meu povo. É o que restou. É o que restou na terra. É um terço da terça parte da terra, dividida em 3 já. É um sexto de todos os moradores da terra. O resto não vai entrar no meu descanso, porque é uma orgia profunda com Satã. Isso vem de pai para filho. Você vê lá aquele velhote com 90 anos e aquela velha com 90 anos, com a dinastia real, e vem passando de filho para filho toda a seita satânica na terra, camufladamente, debaixo dos panos. Eles têm grande orgia, em grandes esconderijos na terra, em grandes fazendas, em grandes sítios, em grandes lugares que o homem nem chega. E se chegar, morre. Quem não é convidado para ir. E eles usam a consagração de sangue humano. Isso é a semente de Satã, gente. A semente de Satã. Que eu vim tirar ela da terra. Ninguém tirou ela, eu vou tirar da terra. E eu tenho o que na mão? Uma vara. Eu tenho uma vara. E outra coisa, a autorização, eu deixo Satã autorizado para ele próprio destruir os seus filhos. Ele próprio. Eu não vou sujar minha mão de sangue. Ele mesmo vai levar eles à ruína. Porque é filho dele, ele que cuida. No sacrifício dele, nos encontros, nas festas deles, nas orgias dele, que Satã mesmo destrua eles. A quem eles clamam que vai destruir eles. E essas igrejas evangélicas também. Satã tá liberado para arrebentar com tudo. Porque chegou no limite o engano na terra. E esse mundo empresarial também, Satã, ele está autorizado a destruir tudo. É dele, ele que destrua. Eu estou dando a ordem. Eu não vou sujar minhas mãos. Ele que criou isso. Ele é que
faz a própria limpeza, que ele arruma as suas trouxas e leva os seus comandados da terra. Todos os estados brasileiros, de todos os estados brasileiros, que ele se retire com toda a sua corja, com todos os seus enfeites, com todas as suas igrejas, que roubaram, que tem milhões e milhões de dinheiro enquanto o povo está passando fome. Absurdo. Eles entraram aí por volta, né? Não tem 200 anos que esse povo enriqueceu tanto. Não tem 200 anos, gente. Nós estamos no ano 2025. Eles entrou por volta aí, começou 1500, 1600. Eles entrou por mais de 1800, eles entrou aqui. Entrou esse movimento gospel na terra, aqui em Brasil. Primeiro veio o movimento católico, depois o movimento gospel. E veio posteriormente o movimento espírita também, que se alastrou, que roubou de todo mundo, que faz sacrifício, que faz um bocado de milagre mentiroso, que vê isso, que vê aquilo, vê coisa nenhuma. Fulano de tal falou, desceu um médico aqui, operou, mentira, raça de víboras. E nas igrejas evangélicas, né, falou isso, Deus falou isso, Deus falou mesmo, Satã. Que o meu nome não é esse. Meu nome é Yahu. É para limpar a minha nação. Esse solo que eu estou aqui, ele pertence a Yahu. O que você já viu de benefício que eles trouxeram para essa nação? Vasculha na história deles e vê o que eles trouxeram de benefício para essa nação aqui. Só lavar de dinheiro e mais nada. Aonde os governos injetaram dinheiro nesses homens por conta de voto político e mais nada. E eles foram adorados como os verdadeiros criadores. Olha para você ver que ignomia isso, que lástima, que pecado. Enquanto o Criador do mundo está aqui. E vê lá se eu me enriqueci com o dinheiro de alguém. Se eu tenho onde colocar a minha cabeça, olha lá se eu não tenho que trabalhar muito ainda. Eu não tenho ainda. Eu sou um criador do mundo e não tenho onde recostar a minha cabeça. Eu não posso dizer, eu estou aqui, isso aqui é meu, não posso dizer. Eu posso dizer nada. Vê lá. E se eles vieram dar a salvação para o povo, que salvação o quê? Vocês vieram foi roubar, matar e destruir. Eu desafio os maiores teólogos, os maiores pastores bispados da terra, os maiores sheiks, os maiores ayatolá, para me enfrentar eu com a minha vara. Quero vasculhar as contas bancárias de vocês, as contas bancárias das vossas empresas, dos vossos clubes de futebol, dos seus filhos, de suas filhas, das suas amantes, dos seus laranjas. Eu quero ver. Vamos botar tudo a limpo. Os terrenos que vocês têm, as fazendas, as mansões que vocês têm lugar em todo lugar da terra. E diz que é em cima de quê? De dízimo e oferta, coisa nenhuma. Isso é dinheiro de lavar, isso é lavação de dinheiro. E a nação paga por isso. E essas elites também, nesses grandes negócios, agronegócios, sistema de importação, exportação também, de plantação também, com tudo, raça de víboras. Eu sei muito bem de onde vocês extraem o dinheiro. Satã dá dinheiro para vocês. Vocês escravizar a humanidade, e a humanidade fica aí, coitada de uma costureira, para vestir vocês, ela ganha ali, fica com a coluna ruim, com as vistas ruins, fica ali sem comer e sem beber, costurando para essa raça de víbora. E um pedaço de roupa, eles conseguem vender um pedaço de roupa por R$1 bilhão, que coisa é essa? Que urgia que vocês têm?
Tá na hora de botar pra baixo essa raça de demônio que tá na terra. É muito demônio ainda. Eu quero saber. Eu tô aqui. Eu vou sentar a vara na cabeça desses véi, dessas véias. Aí eu quero ver essa raça de demônio que tá. Tem demônio com 100 anos na terra. E tem mulher com 100 anos na terra. E dando ensinamento pra dinastia dela. Pros herdeiros, pra manter essa hegemonia satânica. Até agora chega. E todo mundo aplaudindo essa raça de víbora. E o povo sofrendo, o povo enganado. O povo sem saber de uma notícia verdadeira. Só notícia. Ele é dono dos jornais, televisão, de tudo. É dono de tudo, da imprensa, é dono de tudo. E tudo mentira. Agora é que tá saindo os podres dessa raça de demônio. Vocês nem imaginam o que tem ainda debaixo dos panos para ser colocado no ventilador. Quem vai colocar? Eu não. Vai aparecer. O próprio Satã vai ter que confessar o que ele fez na terra. Ele tem que confessar, ele tá rendido aí. Ele tá rendido. Eu cheguei e falei, Satã, você perdeu o jogo, Satã. Você perdeu a guerra. Satã, você perdeu a guerra. É confessão, confessar agora. Tá escrito. E usou a escritura ainda para alimentar esses cão gulosos. Ele fez de duas partes, gente. Ele fez os entretenimento, ele fez o esporte, ele fez a religião para camuflar tudo. Até agora vocês não entenderam qual que é a jogada desse incircunciso, desse gigante. E vem usar a terra aqui, nas Américas, o coração da América. A ignomia comigo aqui. É audacioso ao extremo. Que ele se mude de onde ele veio. Que ele vá embora daqui, arruma as malas. Essa é a minha ordem. A minha ordem é essa. Antes que o ponteiro cruze 0 hora hoje, você sai daqui dessa terra. Você vai embora. Com todos os seus filhos, com todas as suas mulheres, com todo o seu dinheiro, com as contas bancárias, com as suas igrejas, você tira tudo daqui dessa nação. Porque senão, a destruição está sobre ti. Pega as suas gravatas, os seus ternos, as suas roupas íntimas, pega tudo, não deixa os seus sapatos, as suas sandálias, toda a sua hegemonia de servos e servas, de escravos e escravas, se saia da nação daqui de Alxuru. O antigo Brasil, se saia daqui. Eu estou sentindo o mau cheiro seu aqui nessa nação. Se saia de todas as alas que existe no meio da sociedade de Alxuru, que é a sociedade brasileira. Se saia de todos os lugares, de todos os departamentos. Eu quero esse lugar limpo. Eu sinto o cheiro de Satã nesse lugar, nessa terra. Muita feitiçaria, muita idolatria e muita urgia elitiosa. Dessa elite nojenta que governa e domina, escraviza os povos e as nações. Eles estão infiltrados em tudo. E criaram a religião para camuflar as seitas deles que adoram esse ser perverso que existe na terra, que vem somente para escravizar o homem. O que é isso, Augusto? A mentira é pronto. Aonde existe mentira, o que tem? Satã. Tá muito simples para vocês. Eles fizeram tudo oculto. Se esconderam. Você vai ver que eles proibiram o homem de entrar em muitos lugares por causa deles, gente. Eles privatizaram a terra. O Brasil é privatizado.
Gente, isso é um absurdo. Por isso que o povo pereceu. Quantas pessoas, gente, perderam a sua vida por causa desses corruptos. Dessa elite esmagada, essa elite que vem da nobreza. E ela vem de todos os países, viu? Você pode ter certeza, infiltrou aqui de todos os países. Não existe um país que não infiltrou aqui com a sua nobreza. E que se saia daqui. Que se saia daqui. E eu conclamo os meus administradores a verificar toda operação monetária existente na Terra, que abra-se a caixa preta de todas as pessoas que entram nesse país e que estão nesse país. Abram a caixa preta e vão descobrir onde Satã está escondido. Porque sem dinheiro, ele não vai fazer a orgia dele. Eu quero ver esse montão de mansão que as pessoas têm, esse montão de sítio, de fazenda, de muita coisa que esses eloquentes têm. Ah, isso veio de o quê? É Satã que te deu essas coisas. Não vem com essa. Eu cheguei aqui para colocar as coisas no lugar. Você vai sair daqui, desse lugar, dessa nação. Essa nação não merece a sua presença. Você trouxe muita morte para cá, muita desigualdade social, muita guerra. Você trouxe, na realidade, muita sujeira para esse lugar. Você trouxe muita sujeira. Você se apresentava dignamente, mas a imundície que é o seu reino. O seu reino é imundo. Tudo tem o tempo. E venceu o seu tempo. Já governou aqui de 1500 até agora. Chega. Acabou. Quer voltar? Acabou. Se saia com tudo que você trouxe. O que você trouxe da Alemanha, você leva. O que você trouxe da Itália, você leva. Você trouxe da França, você leva. Você trouxe dos Estados Unidos da América, você leva. Você trouxe da Inglaterra, você leva. O que você trouxe da Holanda, você leva. O que você trouxe do Canadá, você leva. Do Reino Unido, você leva. Da Espanha você leva, de Portugal você leva, leva tudo. Todas as nações que entraram aqui e deixaram alguma coisa, que eu cito esse mau cheiro, esse odor, essa perversidade, que não é da minha semente, que se saia. É uma ordem. É a última instância. Não quero que fique aqui nessa nação. Aqui é o lugar Rodshua. É para se sair, é para limpar essa nação. Porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que foram escravizadas nas religiões, eu tenho certeza que tem muitos ali que são meus guerreiros. E eles merecem saber da verdade. Merecem saber da verdade. A nossa guerra, ela não deve ser oculta, ela tem que ser declarada. E eu estou aqui para isso. Eu vim para isso. Eu não vim para outra coisa. Eu abdiquei de toda a minha realeza para estar aqui com uma vara. Para tirar esse império podre que está aqui. Aí você sai daqui, aí você se engole lá para o exterior. Se engole para o lado de lá. Aqui não. Aqui não. Aqui não fica. É para sair. É para se retirar dos morros, das favelas, da cidade, das roças, das colônias. É para se sair dos grandes centros urbanos. Do estado de São Paulo é para ir embora toda a orgia que está lá, todos os estados. São Paulo é hooligan. É hooligan.
Então, portanto, eu tenho autoridade para determinar. É para se tirar de todos os estados do sul, sudeste, os estados sul e sudeste. Aí você vê, daí você conta os maiores. Quantos são, né? Você sabe quantos são. É para se retirar. Antes que dê 0 hora de hoje. É para ir embora. Eu quero que essa nação está limpa. Ninguém suporta mais. O povo não merece esse sofrimento. Vocês estão no andar de cima, fazendo as suas necessidades na cabeça do povo. A verdade é essa. Vocês estão jogando excremento na cabeça do povo. E estão colocando os seus excrementos para o povo comer também e beber. E vocês vivendo de orgia. Chega. Quer fazer orgia? Quer adorar Satã? Quer adorar os falsos criadores? Quer se enriquecer ilicitamente? Você quer montar esse montão de empresa aqui, de igreja, e se enriquecer e fazer lavar dinheiro com os governos, com os estados, com os municípios? Negativo. Se saia daqui. Vai fazer isso em outro lugar. Aqui não é o lugar disso. Não é o lugar disso. Aqui é o lugar da verdade. O povo não aguenta mais o sofrimento. Então está dito. Correto? Tá entendido. Essa é a minha Davaru. A minha palavra. Essa é a minha sentença. Depois não vai dizer que eu não avisei. Correto? E nós não queremos nada que é de outra nação. Nem um bezerro, nem uma ovelha, nem um dracma, nem uma mica, nem um centavo. Se saia com tudo. Nós não precisamos do seu dinheiro. Se saia dessa nação. E nós viveremos melhor. O país de Cuba, gente, ele fica aonde, hein? Não existe o país de Cuba, é? Cuba? Eles falam Cuba livre? Cuba livre, Cuba livre, né? Eu tomei uma Cuba livre. Sempre tomo, me dá uma Cuba livre aí. Existe, né? Existe o país de Cuba ainda, é? Ele está localizado aonde? O país de Cuba. Aonde que ele está localizado? Eu me lembro que no ano de, acho que 98, eu tive uma conversa com um historiador cubano. Tá? E aqui em Brasília. Eu tive uma reunião com ele, tivemos uma conversa, historiador cubano, né? E ele me disse que as pessoas, elas estudavam debaixo da árvore, por conta do calor lá, e não tinha caderno, não tinha papel, porque... Aí eu fui entender, mas a nação de vocês, por que vocês passam isso, educador? E nós tivemos uma conversa, né? E eu me lembro disso agora, né? Eu queria saber, Cuba está aonde? Cuba, América Latina, América Central? América Central é? Cuba. Cuba. É Cuba. Quem governa Cuba? Qual é? E o povo que está em Cuba? O povo que está em Cuba, eu mandar uma palavra para vocês, me ouça. Existe verdade aí em Cuba? Existe. Existe sinceridade aí em Cuba? O que vocês precisam para viver? Existe dignidade em Cuba? Existe algum traidor em Cuba?
Existem pessoas em Cuba ainda. Cuba é um país, ele faz parte, tem gente, tem pessoa em Cuba, pessoa que anda, mulher, tem menino, tem homem, tem mulher, tem. Eu quero conversar com vocês. Eu estou aqui, eu sou o Messias, e eu não gosto de corrupção, de injustiça, não. Os direitos do homem têm que ser iguais, mas uma coisa eu digo, Satã fica do lado de fora. Ele com as suas empresas e com as suas igrejas. Porque senão dá tudo errado, entra a corrupção. A corrupção, ela entra aí. E eu quero ter uma conversa com vocês. Porque vocês estão escravos de alguém? Do governante de vocês? Não sei quem é. Tem muitos anos que eu não converso com ninguém de Cuba. Conversei em 98. Não sei o que mudou. Faz aí uma reunião entre o povo. Eu quero o povo. Primeira coisa, se há corrupção, tira a corrupção daí. E se há alguém que anuncia um Messias aí, retira, eu estou aqui. Não precisa que ninguém me anuncie. Eu estou aqui. Yahushua. Não precisa de montar igreja, não. Não precisa de montar nenhuma conferência mundial, fazer tempo, gastar dinheiro com isso, negativo. Vocês precisam de água. Precisa de terra, plantar. Precisa de uma energia elétrica. É isso. Vocês precisam disso. E não depender de ninguém. E preciso ter liberdade de não ficar isolados do mundo. Porque se vocês ficarem isolados do mundo, vocês não vão me ouvir. Aí eu digo, hasta siempre, comandante. Yahushua. Vive sempre. Eu estou aqui para libertar os cativos e os encarcerados de um regime político de Satã, escravocrata, medíocre, de uma elite dominante, ardilosa, cheia de manha, cheia de camuflagem, de mentiras em verdade, astuta. Eu vim aqui para quebrar o braço de Satã e as duas pernas dele e dizer: se saia. De fazer perversidade com o povo. Sempre há esperança para quem acredita. Acreditar em mim, Yahushua. O que é acreditar em você, Yahushua? É acreditar em você mesmo. Que pode construir coisas boas e pode estancar a corrupção e retirar da nação. Eu estou à disposição de vocês. Me fez isso na lembrança, né? Não sei porquê. Esse encontro que eu tive com ele não foi à toa, né? Eu não sei o nome dele, né? É um historiador, ele parece que é um mestre. É um mestre, né? E me veio isso à lembrança. Então, quer dizer, o lamento dele eu ouvi. O que ele me pediu ali em 98, eu estou trazendo avante. Eu não esqueci de vocês. O que eu não gosto de covardia, perversidade, escravidão, não. Tem que ser livre. Por que você é tão contra a religião, Yahushua? Não é questão de ser contra. É porque há corrupção. Primeiramente, eles anunciam um Messias falso. Primeiramente. Segundo ponto. Primeiramente, esses homens verdadeiramente acreditam nesse falso Messias.
E depois que eles têm um certo crédito do lugar que eles estão e das pessoas, as vistas deles alçam para um empreendimento. Eles são empreendedores. E visualiza essa suposta salvação em mercados financeiros, contas em bancos e aquisição de uma série de imóveis, veículos e tudo mais, dizendo ser para a obra do Senhor. Que Senhor que é esse? Eu pergunto, quem é esse homem que você está servindo, que está te pedindo para você juntar essa série de dinheiro aí, e enquanto lá onde você prega, tem uma pessoa de chinelo que não tem condição, de chinelo emendado. Eu sei que na sua igreja que você vai, tem pessoa de chinelo emendado, e ela não pode ir, porque tem a separação dos cultos de vocês, aonde se faz a orgia das elites dentro da própria igreja. E eu quero saber que dignidade você tem de abrir umas escrituras e falar é meu nome ao povo, escravizando o povo, porque esse falso criador, ele está sujando a minha imagem, ele só faz perversidade. E como eu posso aceitar isso? Me apresenta esse criador seu, qual é? Qual é o seu salvador e qual é o seu criador? Por favor, eu quero que você me apresente ele. Eu quero ver ele, eu quero ver a face dele, porque até agora eu estou vendo somente a sua face e a orgia da sua corrupção com o Estado e com a sociedade e com os grupos empresariais e com as redes bancárias. E onde está o seu suposto criador, o seu suposto Messias, que nunca te corrigiu? Ele ocultou toda essa sua riqueza esse tempo todo. E são todos, sem exceção. De todas as religiões, sem exceção. Essa capa de umidade, isso é mentira. Satã é assim. Eu o conheço profundamente. Ele age em todos os eixos da sociedade, em todos os mecanismos sociais e os mecanismos mundiais e cósmico. Eu sei muito bem como funciona a empresa de Satã. Em cima desses nomes, tudo usurpado e fermentado. E legaliza uma imagem e dá vida à imagem através dos seus cavalos. E quando muito, ele vai lá fazer sacrifício com os seus cavalos, com seus animais. A orgia completa. Porque é verdade. No hebraico, ele é um cavalo, e no latim ele é um porco. E vocês vão se lambuzar no chiqueiro e lá no curral com os seus com o seu suposto Messias e o seu suposto Criador. E ainda vai salvar alguém. Salvar como? Você vai salvar o seu banco, salvar as suas contas bancárias e a lavar dinheiro que você faz com a compra de uma série de empresas. Às vezes até montando outras igrejas mesmo, e depois faz aí um certo de apelo social, alguma formosura aí de assistência social, que está ajudando o pobre, nada disso, é tudo para camuflar. Isso é tudo para esconder a lavação de dinheiro, para justificar que você usa o dízimo e as ofertas que o povo dá suado em volta de benefício social. Mentira. Eu nunca pedi isso para ninguém. Chega. Para fechar a história, eu recebi os últimos dízimos. Eu falei assim, tá fechada a história. E eu dei o último de tá fechada a história. Eu sei como é que funciona isso aí. Eu sei como é que funciona isso aí, tá? Eu cumpri a lei. Agora chega. Agora, o seu dinheiro será confiscado de todas as igrejas
todas as igrejas que tem no Brasil. É para tirar o dinheiro delas e dar ao povo. Vai fazer casa para todo mundo. Todo Yauxurulita deverá ter uma casa. Não vai ter ninguém morando na rua mais. Eu não quero nem... Não vai fazer abrigo para ninguém. Nada disso. Abrigo não. Vai ter uma casa. Abrigo para velhinhos não. Vai ter uma casa. E ali alguém vai cuidar dele. Não vai fazer lavação de dinheiro mais. Com abrigo, com casa para doente, com casa para morador de rua, nada. Abrigo, nada disso. Não vai fazer não. Você vai pegar o dinheiro que eles disseram que foi para salvar o povo. Você vai chegar na igreja romana, isso é uma ordem. Na igreja evangélica, no centro espírita, no centro candomblé, terreiro espiritual, toda a sua mosteiro, nos mosteiros espirituais de todas as nações que estão aqui em Oxuru. Pode ser do Japão, da China, dos Estados Unidos, ou você vai percorrer até o Brasil, vai pegar todas as divisas de Oxuru do Brasil e vai confiscar tudo que tem, né? E vai dar uma casa para cada pessoa. Pode ser uma casa simples? Pode. Uma casa simples ou mais uma casa com escritura na mão da pessoa. A pessoa não tem documento, não tem nada, mas você vai falar assim, ó, essa casa é sua, vai ser registrada em cartório e vai ser tudo legalizado. As aldeias indígenas serão demarcadas legalmente, com registro e com escritura. Legalmente. As fazendas que existem aí tem que ser tudo legalmente também, com registro e com escritura. E vai pegar esse dinheiro desses grandes negócios que tem aí, mediante a salvação, porque eu não mandei fazer isso com ninguém. Vai pegar as igrejas, nas grandes capitais, todas que tem, os negócios dela e tudo. Porque tudo não é nome de salvação, tudo não falou que estava servindo o único Criador, né? Eu estou aqui, né? Então eu estou aqui. Então o dinheiro era para mim, não era? Os dias oferta não era para mim? Os dias oferta de todas as igrejas, né? Que todos falam que só tem um Criador, né? E esse Criador tem um filho, né? E eu estou aqui. Então você vai pegar. Para começar em Oxuru, isso é um modelo, é um exemplo. Vai para toda a terra. Vai confiscar esse dinheiro e com esse dinheiro vai fazer uma casa. Eu não quero ninguém sem casa na terra. Ninguém pagando um centavo de aluguel. Ah, esse fulano mora de aluguel. Você mora de aluguel? Tá aqui. Tá aqui. As favelas, os morros, todo mundo vai ter a sua casa. Toda pessoa vai ter a sua casa. Qualquer pessoa vai ter uma casa. Quem não tem casa vai ter uma casa. E ali naquela casa você vai colocar para ele a condição dele viver. Colocar um fogão, uma geladeira, as coisas básicas, simples. Coisa básica simples. E ele não pode andar pelado, dar uns pares de roupa para ele. Coisa muito simples que dá para ele viver. Dependendo do número de pessoas. E não vai ficar ninguém na rua mais, morando em rua, sofrendo, sendo morto, sendo queimado, recebendo paulada na cabeça, judiado. Enquanto essas raças de víbora, filhos de serpente, que dizem ser meus servos, que dizem que são meus pastores, são meus bispos, meus padres, meus papas, que coisa nenhuma, só. Estão roubando o povo. Pega e limpa a terra. Deixa a terra limpa. Limpar não é matar, não. E quem não quer isso, tá? Você não quer não, você quer viver na corrupção, né? Tá. Você quer viver na corrupção? Deixa eu ver o que você está ganhando de corrupção, deixa eu ver. Sim. Não vai existir corrupção mais aqui, Raul. Chega de tragédia. Essas coisas atraem tragédia, atraem destruição. E vão fazer isso e retirar o mal dessa terra. E retira-se o mal dessa terra. Retira-se o mal dessa terra. Não precisa mais, eu estou aqui, ué.
É possível que uma pregação dessa aqui não deu para encher a barriga de todo mundo na terra, gente. Se pegar o tanto que eu já preguei aqui, já deu a pregação mais do que todos esses homens dessas igrejas tudo aí, ó. Você pode ver meus vídeos aí, ó. Tem pregação quilométrica aí, ó. A pessoa vai ver meus vídeos, até cochila e dorme, bate a cabeça ela dorme. A pessoa que não dorme, se ouvir, eu dorme, porque tem sossego. Então é para fazer isso. Chega de muita mexida. Porque vocês não querem cair numa situação difícil, né? Porque se uma nação cai numa situação difícil, depois para levantar é difícil, né? É difícil. É difícil. Isso aí que é modelo para a terra inteira. Não precisa ser com força e nem com violência. Mas a base da caneta. Vai ser a base da caneta. Escreve no papel e pronto. Escreve no papel e cumpra-se. É isso. Escreve e cumpra-se. Para o bem do povo. Não é para machucar o povo. É para libertar o povo. Não é para escravizar o povo. Você não vai chegar para prender o povo. Você vai chegar para verdadeiramente dar o que ele precisa. Alguém precisa morar na rua? Não precisa? Você pegar um líder religioso aí, só das igrejas que eles pegaram, né, o desoferto para salvação, dá para tirar a fome do que está aqui e para dar para casa para todo mundo. Dá para dar casa para todo mundo. A pessoa tem que ter aonde encostar a cabeça, gente. Quando você sai, vai beber, você vai divertir, você tem que ter um lugar para você retornar. É muito ruim você não ter onde morar, gente. Eu sei o que é isso. Isso é muito triste. E essa casa, a pessoa vai poder vender ela? Não. Não vai poder vender. Essas casas, elas serão inegociáveis. É um lugar para morar. É um lugar para morar. E essas casas que vocês fazer, elas serão isentas de ônus, de tributos. Se a pessoa está morando na rua, como é que ela vai pagar um IPTU? Como é que ela vai pagar uma água, uma energia? Não tem como. Ela vai ter uma cota para ela usar ali. É uma pessoa, você dá a cota para ela. Não vai fazer falta, não. Não vai fazer falta, não. Vai ter a dignidade dela. É muito dinheiro que está aí na mão de poucos aqui nesse Brasil, em Alxuru. É muito dinheiro, não precisa. E é dinheiro ainda, e é dinheiro corrupto ainda. Não é dinheiro legal, não. É dinheiro que foi roubado de alguém. Então é para fazer isso. Porque o que eles estão fazendo? Esse povo, eles estão matando eles. E eu não quero que faça isso, eu quero que cuida. Eu não vim para matar, eu não vim para roubar e destruir. Eu vim para fazer do quê? Fazer o quê? Justiça. Esse isqueiro é de quem? É seu, Elrucho? Toma, é seu. É seu, mulher? Toma, é seu. É assim que tem que fazer. Não tem muita conversa, não. Tem que fazer. Eu tô já, é igual aquela música. Canta pra nós, filho de cabelo. Cantar filho de cabelo, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio de ver essa guerra dos índios, dos indígenas. Ah, a terra é nossa. Os fazendeiros, um mata daqui, um mata dali. Legaliza tudo. E que haja o respeito. Eu sei que no meio de tudo isso aí tem muito atravessador e muito aproveitador. Tem muita empresa laranja, tudo laranja, se beneficiando. Ó, não vou nem falar o que tem não, porque você sabe muito melhor do que eu. É para cercar a nação. A nação tem que ser cercada. Tem que ser remarcada essa nação. E quem vai dar opinião? Estados Unidos fala alguma coisa? Não. Eu não estou falando nome de homem não, tá? Eu estou falando de governo, tá? Não quero saber de homem, não quero saber de homem. Eu quero saber da nação, da lei deles. Qualquer outra nação, Inglaterra falar alguma coisa, Alemanha, nada. Eles vão ficar calados. Eles vão falar lá no terreiro deles. Eles vão cantar lá no terreiro deles. O galo canta lá no terreiro deles. Lá no galinheiro. O galo deve cantar no seu galinheiro. No seu galinheiro ele canta. Você vai levar um galo para cantar no galinheiro dos outros?
E lá tem um galo, e aí? Vai dar briga, vai dar problema. Então cada um deverá cuidar da sua nação. Aqui tem quem cuida. Então é isso. Nós temos a nossa autonomia como nação. Nós temos a nossa autonomia espiritual e material, econômica, que vai sair fora desses modelos mundiais aí, porque lá é só para poucos. A comida é para poucos lá. E o resto é pau na cabeça só. Aqui não. Aqui é para todos. Todos têm o mesmo direito. Todos deverão ter o mesmo direito. Se vai fazer alguma coisa de bom, que faça correto. Que faça correto. Você está sentado aí numa tribuna e você está ganhando 40, 50 mil por mês, até 100. E você é autoridade. Você, governante, você tem que entender que você é autoridade. Autoridade para quê? Para roubar? Para se enriquecer? Não, você é autoridade para fazer o bem. Que a sua subsistência você já tem. Você não precisa nem do dinheiro da política para se estabelecer. Você já é um homem estabelecido, uma mulher estabelecida. Então você tem que pensar na sua dignidade, na sua honra. A sua honra deverá ser o quê? A honra do povo. A honra de um grande rei, o que é? A honra do povo. E a honra do povo é a honra de um grande rei. Se uma nação não tem honra, o que adianta? E se um rei tem um povo que não tem honra, o que adianta? Então tem que ensinar o povo. E o povo deverá entender. Sim, nós estamos entendendo, ó grande rei. E eu digo, eu também estou entendendo, meu grande povo. O meu povo deverá ser do meu tamanho, e eu deverei ser do tamanho do meu povo. Eu nunca deverei ser maior do que o meu povo, e nem melhor. A mesma água que o meu povo bebe, eu deverei beber. Mas para isso é necessário que nós verdadeiramente organizamos o nosso organismo social, né? Então tá entendido, né? Tá entendido, né? Eu penso que entendeu, né? Isso aí tá tudo aí, gente. Tudo que eu falei tá aí, às claras, para todo mundo ver. É muito simples, gente. Entender a vida, como é que está se estabelecendo essa vida. É muito simples. É porque o dinheiro, o homem ficou escravo do dinheiro, porque eles fabricam o dinheiro, né? Fabrica o dinheiro e coloca a dívida para quem? Para roubar. Fala assim, ó, o país deve tanto. Eles vão roubando. Isso é levação de dinheiro. Mas deve por quê? Deve por quê? Se nós temos tudo aqui. Que negócio é esse? Pera aí, vamos sentar, vamos conversar, bota o papel na mesa aí, vamos ver o que é. Eu te devo quanto, ó? Eu te devo quanto? É isso? Vamos fechar isso aqui. Corta esses juros seu aí. Vamos fechar aqui. Isso é verdade? Eu te devo isso mesmo? Vamos ver. Por que eu te devo isso? Tem que provar. A dívida deverá ser provada. E para solucionar o caso, tem que ter um acórdão. Tem que ter uma dignidade de ambas as partes. E se saia disso. E saia com a sua mala de dinheiro da minha presença e não volte aqui nunca mais na minha nação. Se suma. Corrupto. Olha, de governante corrupto o mundo está cheio. Não precisa mais. Tem que limpar um bocado, né? Eu não vou falar citar nome de ninguém, porque todos foram corruptos. Então não adianta. Não vou tirar nem A e nem B. Porque eu bem sei o que é o sistema. Não é o governo que governa. Não é ele. Não é ele. É essa elite podre. Maldita. Ela que paga as coisas.
porque ela faz o dinheiro para fazer as usias dela. E quem é esse? E quem que é o príncipe desse mundo, gente? Como é que chama, gente? É Mamon, é o dinheiro, é a moeda que se repartiu para todas as nações. E tudo que nós temos vem da natureza, gente, não adianta. O homem não fez nada, o homem não criou nada, o homem não fez porra nenhuma. Tudo estava pronto. Era só desfrutar. Carai. E se vendeu por muito pouco. Raça de víboras. E mentiu a uma série de... Mentiram para 2/3 da criação. Que loucura que vocês fizeram. A elite é 1/3, tá, gente? Tá aí. Para tirar isso, para tirar. Quem são eles, Arroz? São os demônios. Para tirar. Que escravizou o homem. É isso, não tem mais nada. E eu tô aqui. Comigo não vai ter esse recurso. Comigo não vai ter. Comigo não vai ter. Porque criaram-se esses ídolos nojento, cafajeste, para escravizar o ser humano. E o ser humano, muitos gostaram, né? Gostaram, porque ficou fácil, né? De fazer corrupção, né? Ficou fácil. Ele passa a mão na cabeça de todo mundo, né? Fazer o quê, né? Agora não. É diferente. Agora não é um plágio, agora é o real, viu? Toma cuidado, viu? O seu Messias, nem vara na mão ele tem. Ele não tem. Ele não tem. Ele tem a barra de ouro nos seus cofres. E tem muito dinheiro nos bancos. E muitos imóveis, tudo quanto é tipo. Raça de víbora. E você servindo esse maldito, esse corrupto, esses corruptos. E achando que vai ganhar salvação. Vê lá se tem salvação nessa corrupção. Você que está sentado nos bancos de igreja aí, você ainda acha que tem salvação nesses bancos aí, esses bancos sujos? Banco sujo. Porque foi comprado com dinheiro de sangue, de escravização, para manter a orgia daqueles que estão nas tribunas, nos púlpitos pregando para vocês. Essa raça de empresários que tomaram conta de tudo. Que é a mesma elite ovacionada pela imprensa mundial. Que é a dinastia dos glamores vindos da Europa. E nada mais do que isso, tá? E os Estados Unidos também é um seio de europeu lá. Okay? Lá só tem isso, é mais nada. E vai a plebe para lá para sustentar eles, para lavar os banheiros deles, é isso. E para construir casa para as empresas deles. E a escravização continua. Vamos lá? Está na hora de parar, né? Agora vamos só ler agora? Sem intervalo, né? É importante salientarmos também que o nome da nação eleita de Urim não é este nome blasfêmio instituído pelos governantes da Heretz, da terra, como sendo Israel. Falo outra vez. O nome da nação eleita não é Israel. Que procede de Zeus, que na atualidade se aperfeiçoou no impostor chamado Deus, que é o mesmo Senhor das moscas, do cristianismo, e o mesmo Iá. Ele é o mesmo
Yah, que é o Adonai. Olha aí, Adonai. Quais são as últimas letras de Adonai? Yah. Aqui. Ó, a letra de Urim não é. Nação eleita de Urim. Ó, a nação eleita de Urim. Olha lá. Como sendo Israel, né? Não é, né? Ó. Instituído pelos governantes da Eretz como sendo Israel. Não é. Que procede de Zeus, que na atualidade se aperfeiçoou no impostor chamado, ó, o impostor aí, ó ele aí, ó, com D maiúsculo, ó ele aí, ó, é ele aí, gente, ó, ó ele aí, ó o perverso aí, ó, que engana os povos e as nações, ó, nas contas bancárias, em nome dele, tá cheio de dinheiro, que é o mesmo, ó, Senhor das moscas, do cristianismo, e o mesmo Iá, que é o Adonai, olha lá, Iá, é o Adonis, é o Adonis lá do Egito, gente, que eles adoravam, é o sol, gente, é a crista do sol, Cristo, mesma coisa. Venerado e aclamado e adorado no judaísmo, que nada mais é do que o estátua egípcio babilônico chamado de Baal, reverenciado pelos povos das nações inimigas de Yal-Shorul, a verdadeira nação eleita em Abraham. Então, quem que é a verdadeira nação eleita em Abraham? Aqui, ó. Ó, a verdadeira nação eleita. Ó, vamos ver a verdadeira nação eleita, ó. A verdadeira Yal-Shorul, ó, a verdadeira nação eleita em Abraham, da aliança, a mesma nação. Como é que eu vou desfazer da minha nação, da aliança, gente? É a mesma. E maiormente deverá estar aqui, aonde estou. Limpar, né? Eu tenho que limpar o Ocidente e o Oriente, né? Os dois. Em Abraham, da descendência somente de Altizak. Da descendência somente de Altizak, Yal-Shorul, cujo nome desta nação foi revelada no momento em que o homem Yal-Rukaf perseverou em esperar no Murriú dos Yahudim, naquela laila, naquela noite, até o romper da aurora, e foi ouvida sua tefilá por Urim, que mudou o nome Yal-Rukaf para Yal-Shorul, para cumprir o que diz Astaná. Agora, em Yal-Shorul, gente, muitos povos, eles fizeram parte de Yal-Shorul. Você sabe disso, né? Porque o Yal-Shorul, na verdade, gente, é pela Emunaú. É chamado de fé. É os que creem em mim, gente. Vamos supor que lá no Oriente Médio, todo mundo que está nas mesquitas, lá no Iraque, que está fora da mesquita, se todos crerem em mim, eles é Yal-Shorul. Aí pronto, hein? Aí meu povo começa a chegar, né? Aí começa a chegar o verdadeiro povo, né, gente? Que foi espalhado para a terra, né? Eu sou um que fui espalhado na terra. Eu tô aqui, ó. Então chega lá no Iraque, no Irã. Vamos supor que tem meu povo lá. Vamos supor não, tem meu povo lá. Aí pronto, aí. Aí meu povo vai aglutinando, vai congregando. Em mim mesmo. Acaba a escravização, gente. Acaba a matança. Acaba essa covardia que está na terra. Essa exploração.
Ele é descendente somente de Arutizak, cujo nome desta nação foi revelada no momento em que o homem Yahucaf perseverou em esperar no Muriú dos Yahudim, naquela noite, naquela laila. Gente, eles trocou o nome do meu povo, né? Mas adiantou trocar o nome, gente? A portuguesar os nomes, americanizar os nomes? Adiantou? Adiantou não, só. Os homens só fizeram corrupção, aí. Adiantou nada. Só viveram na corrupção. O que adiantou? E um povo tentando viver corretamente, sofrendo, padecendo. E eu vim tirar o quê? Esse povo que ficou lá nos bancos das igrejas sofrendo, querendo a verdade. Eu vou tirar esse povo. Os outros enganou o povo, gente. Eles começou até acreditando no falso Messias deles, mas depois falou assim, o quê? É prosperidade para mim e ferro no cu do povo. E eles foram enriquecendo, e o povo cada vez mais fudido. É isso que aconteceu. E o povo sem entendimento na escritura, porque eles faziam os seus cursos de teologia lá, mas eles só faziam os cursos de teologia para encobrir a verdade, para esconder a verdade. Eles foram doutores em esconder a verdade. É isso, é a raça de víbora. Isso aí, gente, isso aí é as seitas, né? São as seitas. São as seitas da terra. Illuminati, maçonaria. E que vem de onde? Vem da hegemonia econômica dos reis da terra. Não fala que todos os reis da terra se prostituiu com a Babilônia, então é isso? Isso vem de lá. Essas orgias vêm de lá. E se estabeleceu por todo mundo, em todos os setores da sociedade, todos os gabinetes, isso aí é em geral, gente. A guerra é grande. Você está achando que é coisa pequena? É grande, é monstruosa. Por isso que fala, é um monstro, verdadeiramente, esse sistema é um monstro. Yahucaf perseverou em esperar no Muriú dos Yahudim, no rei dos Yahudim, naquela laila, naquela noite, até o romper da aurora, até ficar claro, né, o Yau. E foi ouvida sua tefilá, o seu pedido foi ouvido por mim, por Urim, que mudou o nome Yahucaf para Yauchoru, para cumprir o que diz Astaná. Ainda que o número dos filhos de Yauchoru é como a areia do mar, apenas um pequeno número será salvo. Então, eu falo outra vez. Os meus filhos é como a areia do mar, as cocavas do Shomayal e o pó da terra. Mas só um pequeno povo será salvo. Não adianta, gente. Só um pequeno povo. É um terço da terça parte. É um terço da terça parte, acabou. Não tem como voltar atrás, não, ué. Não adianta chorar e nem lamentar, e nem gritar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Todos me rejeitaram, acabou. É só um terço mesmo que vai me receber com alegria, só um terço. E esse um terço me recebendo, né, vai dar 833,34 seres em relação aos 8 bilhões de moradores que tem na Terra. Dá para nós habitar tranquilo, não dá? Sossegado? Dá para nós não fazer mais fábrica de roupa, né? Nós vai andar sem roupa? O que tem? Aí não vai ter mais Satã, ué, para nos acusar. Acabou? Aí não precisa de empresa mais, precisa? De fazer sacola, plástico, garrafa, precisa não, ué. Não precisa mais, acabou.
Extrair petróleo? Para quê? A terra é nossa. Ninguém vai mexer em nada de ninguém. Tudo vai ser de todo mundo, gente. Acaba. Essa guerra acaba. Acaba. Você vai precisar de construir um assentamento de terra para os outros? Não. Você precisa construir edifício? Não, gente. Precisa não. Condomínio fechado, com segurança, com arma, nada. Acaba tudo. As praias, tudo livre, os rios, os mares. Tudo é nosso. Tudo. Você vai andar comendo. Nas ruas, nas praças. Vai ter árvore para todo lado, fruta para todo lado. Você vai ver aquele dimensão de fruta, tudo para todo lado. Você vai ter que comprar? Comprar para quê? Isso é nosso. Vai ter show, jogo, futebol, festa, nada. É tudo, mas não vai ter mais barreira, não vai ter mais muralha, acaba-se. É todo mundo, como diz, a Rim e a Ruth, irmão, são todos filhos meus, tudo igual. Não tem diferença? Ninguém vai ousar levantar um braço para outro, não. Levantar um braço para outro só para abraçar, para cumprimentar, para bater uma resenha, conversar. Nada, não existirá essas coisas. Você vai ter fruta para tudo quanto é lado. Fruta, tudo. E o que você tem que tirar da terra? A serpente. Tá indo, a serpente acaba. Porque tem muitas serpentes, gente, que o homem construiu ela, né? Você sabe? Desenvolveram no laboratório? Existe. E soltou na terra, por perversidade, adorador de serpente. Para amedrontar as pessoas que moram no Brasil. E soltou animais ferozes. Eles criaram animais ferozes. Para o homem depender deles com as suas armas, para eles predar os animais. Eles fizeram tudo isso, gente. Por que eu ia fazer uma terra com um animal que ia me destruir? Não, Então ele desenvolveu esse senso de agressividade no animal. Isso foi tudo desenvolvido por Satã. Eu não fiz um animal que ataca você. Não, de jeito nenhum. Não fiz isso? Não fiz isso. Bom, o mosquito ele nunca ferroava o homem, não. Eu fiz isso não, gente. Lógico que não. Isso não. Isso é impropriedade do rei de Satã, ué. Vai acabar essas coisas. No meu reino acaba. O mundo entrará em harmonia. Será harmonioso. Por que existe esse tanto de confronto que tem o homem e a natureza? É porque o mundo está desorientado. Que o homem causou isso. O homem destruiu a terra. A terra vai ser destruída? Não, ela está destruída. O homem destruiu a terra. Vamos lá? Então mudou o seu nome. Tu não serás Yahucaf para Yalchoru, para cumprir o que diz Astaná. Aqui, ó, então você tem que ver. Mudou o seu nome. Yahucaf para Yalchoru. Né? Ó. Yahucaf, ele perseverou, né? Em esperar em mim. Mudou o nome. Yahucaf para Yalchoru. Para quê? Para cumprir esses fundamentos são importantes, viu, gente? Porque senão vocês são enganados pelo inimigo, né? Aí coloca-se qualquer nome na nação minha, né? Então você tem que ter esse fundamento, você tem que bater em cima disso. Porque Satã, ele só reconhece isso. Ele não obedece. Ele obedece a Israel? Não. Lógico que não. Agora, Yalchoru é diferente. Quem tem autoridade? É Yalchoru ou Israel? É Yalchoru.
A nação espiritual. Israel é a nação material. Como as empresas. É uma empresa. Como as cidades são empresa. Né? Os governos são empresa, empreendimentos. Agora, Yahshua é espiritual. Para cumprir as Taná, a escritura, né? Ainda que o número dos filhos de Yahshua seja como a areia do mar, apenas um pequeno número será salvo. E hoje, sabemos que esse pequeno número é o remanescente, que é o Oholial. Então, é o remanescente, que é o Oholial. Então, a escritura da aliança retrata que é o remanescente, né? Que é... Onde está? Aqui, ó. Que é o remanescente, ó. É o remanescente, que é o Oholial Rushua. Matou Tchau Rushua, matou Tchau Ruim, é o meu corpo. O que é? Os chamados filhos da Emuná. Chamados filhos da Emuná, né? Que é os que creem. Que são todos aqueles que creem e seguem Homer Hushihai e Yahushua. Segue e crê quem? São os que creem em Jesus? Segue Jesus? Não. Diferente. Em Homer Hushihai, é os que creem em Maomé? Não. Os que creem em Moisés? Não. Os que creem em Chico Xavier? Não. Os que creem em Buda? Não. É os que seguem Homer Hushihai e Yahushua. É o único que está aqui, né, gente? Só eu estou aqui, ué. Você vai acreditar em quem? É em mim. Eu voltei. Eu estou aqui, ué. Então fique esperta. Que é o Oholial, os chamados filhos da Emuná. Que são da Emuná. Quem que é Emuná, gente? É a promessa feita a Abraão. Pra você entender. E ele creu. Então são os filhos de Abraão. Os reais e verdadeiros, né? Não soma que essa raça de víbora. Essas raças de víbora dizem que são filhos de Abraão, não. Eles são filhos de Satã. Que são todos aqueles que creem e seguem Homer Roshua. Então, você tem que crer, mas só crer? Não, você tem que seguir. Porque você crê em Yahushua, mas você não acredita em mim, o que adianta? Então você está mentindo. Você tem que me seguir. Não. Você creu em Yahushua, mas Yahushua é quem? Sou eu? Aí você me segue. Não, aquele ali, ó. Aí eu assim, oi, eu tô querendo seguir o Messias. Aí você fala assim, mas você vai seguir qual Messias? Ah, tô querendo seguir Jesus. Eu falei assim, não, mas esse não é o Messias. Então o que é? Yahushua. Aí a pessoa fala assim, mas Jesus vai vir? Você fala assim, não, ele não vai vir não. Yahushua que veio. Eu falei assim, mas se veio, cadê ele? Aí você me apresenta para ele. Aí você entra com a palavra. Entendeu? Ah, o Yahushua tá aí, ó. Olha ele aí, ó. Aí sim. Aí a pessoa entende. Porque você fala assim, ah não, o Messias é Yahushua. Mas a pessoa fala assim, mas cadê? Não, ele vai voltar. E fala assim, mas então é o mesmo, né? É o mesmo, né? A pessoa até ri da sua cara. Aí você faz papel de tolo. Sacrifício de tolo. Fala, não, Yahushua, ele tá aqui, é diferente. Ele voltou. Jesus não vai vir. Eles mentiram para você. Eles criou esse nome aí. Jesus foi a igreja romana, foi aquele ladrão de Roma, aquele imperador sanguinário, para poder montar esse montão de igreja e roubar do povo, escravizar o povo. E o povo acreditou. Agora tá na hora de romper, né? Divorciar do ídolo, né? Que é o sistema romano que escravizou a humanidade, né? E a elite dele continua, né, gente? A elite dos czar romanos continua. É essa elite que está na terra aí, ó. Os detentores do dinheiro. São os Roths, que eles têm tudo.
Eles levantam qualquer ídolo na terra aí. Levanta até um cantor que não sabe cantar. E faz ele ser ídolo, para ganhar muito dinheiro. Eles usam dos corpos para fazer lavagem de dinheiro. Jogador também, eles colocam um jogador ídolo para fazer lavagem de dinheiro. Isso aí que é o sistema religioso. O sistema religioso ele é mesclado, né? Ele é bélico, ele é econômico, ele é cultural, né? Muitas vezes ele é educacional, né? Nos institutos de ensino, tem faculdade, né? Ele é bélico, Forças Armadas, Força de Segurança Pública, Nacional, Internacional e local, e eles atuam até nas aldeias, né? Para escravizar. Então tem que tomar cuidado, tem que se libertar de tudo isso. E faz a lavação cerebral, né? Nos seus tempos religiosos. E como nada, né? Conjugada com a política. E escola também, tudo, né? Isso aí é um conjunto, né? De aparelhato, de dominação, de escravização. E segue em Romeu e Yahusha, que é rígido quanto a todos os mandamentos da Torá e de todas as Quatav, que é a escritura de Yahu, Utzadok, Utzavoyal, Orim. Eu sou muito rígido na Torá, gente. Sou muito rígido. Esses fundamentos que eu passo, né? E isso é a verdadeira escritura, né? Qual mandamento você deu hoje? Qual foi? É que o homem deveria andar sem roupa e sentir que está puro. E isso é estado de pureza, né? Mas para criar as indústrias, né? E o mercado trabalhista e explorativo da mais-valia, eles tiveram que criar essa série de vestimenta, né? E renovando a cada instante para que se produza mais e gaste mais. E o homem fique escravo disso. Então, e eu sou bem severo nesses ensinos, né? Porque eu mantenho a originalidade, né? Eu busco as raízes, né? E eles fizeram um bocado de clone, né? De plágio da criação. Aí não serviu para nada, né? Nem para lixo serve. E ao Ruxa, que é rígido quanto aos todos os mandamentos da Torá, e de todas as Quatav, que é a escritura de Alro, Utzaldok, Utzalvoyal. Então, eu tenho que fazer valer, né, meu nome, né? Meus títulos, né? Utzalvoyal, Criador dos exércitos, de todos os corpos celestes, os exércitos das alturas, os exércitos espiritual, cósmico, e Utzalvoyal, e Utzaldok, o rei de justiça, o rei da Tzadek, morreu Tzadok, né? Que é Yahusha, Mukiryu, Tzadok. É o rei de Sholem. Morreu Sholem. Sholem a todo Yoshuru. Sholem a todo Yoshuru. Sholem a toda a nação de Yoshuru, né? Toda a nação brasileira. Salvação está ao vosso alcance. Ouça-me. Foram muitos anos, né? Agora é um comunicado à nação brasileira, a todos os seres que estão aqui. Depois de muitos anos de sofrimento, né? De muita busca e procura, né? Em busca da verdade, né? Você ia ali para suas igrejas, fazer igreja, construir, mas enquanto os seus líderes aproveitavam de você, né? E depois te davam uma carta, esse foi pro mundão, esse aí está desviado, né? Quando você começou a entender a verdade. E eu estou aqui dizendo para vocês, né?
Xolém, salvação a todo Yaoshuru, a todo o meu povo. Vocês não perderam a salvação, vocês receberam agora em mim, Yahushua. Eu sou o vosso apacentador. Então eu me direciono à nação, ao povo brasileiro, ao povo de Yaoshuru, né? Todo o povo que está aqui nessas demarcações e todo o brasileiro que se encontra afastado daqui fisicamente, geograficamente dizendo, né? Receba a minha salvação, tá? A minha Shuaolein, a minha tranquilidade. Receba a minha Tisadokial, a minha justiça, tá? Em você, tá? Eu dedico a vocês essa fala agora, esse minuto, né? De fala com o meu povo. Tá? Essa é a minha fala para vocês. Eu desejo para vocês isso, eu quero para vocês isso, porque eu estou aqui. Eu não vou desejar algo que é impossível, eu vou oferecer algo que está ao vosso alcance. E eu sou a vossa Shuolein, eu sou a vossa salvação. O que o homem sempre busca é isso, né? Fora disso, não há muita coisa, né? A salvação, ela engloba uma série de coisas, né? A salvação é nesse tempo presente, né? E ela se lança no seu ser, em eternidade. A salvação só para a eternidade, ela não consiste, né? Não é verdadeira. Eu quis apregoar para você isso, né? Eu venho para roubar de vocês a salvação de vocês aqui. Eles roubaram a salvação sua aqui na terra. Fizeram vocês perecer. Projetando para vocês uma salvação futura. A salvação é agora. E eu venho a dar isso ao meu povo. Todo o meu povo que está aqui, em território de Yaoshuru, demarcações e as demarcações geográficas, né? Do território brasileiro. E os que estão fora dessa demarcação geográfica. E eu estendo a vocês também a minha segurança, a minha Sholem, a minha salvação. Todos que estão espalhados, né? Estão nas Américas, estão na Europa, estão no Oriente, na África, na Ásia, na Oceania, né? Estão lá na Antártida, na Austrália. Todos recebam esse meu alimento agora, tá? Em meu próprio nome, tá? Não é em nome aqui, em nome de fulano, não. É em meu próprio nome. Eu, Yahushua. Yahushua. Mukhiu. Nutzarut. Yahudi. Yahushua. Rei. Yahudim, Nutzarut, do remanescente, desse 1/3 que sobrou na terra, que me ouve. Nutzarut quer significar isso, é 1/3, é os raminhos, né, Yassuru? Os raminhos, ó, os raminhos. Ele me recebe com ramos na mão, com palmas. Diz, esse é o nosso rei. A ele ouçamos, a ele ouvimos. Esse é o que vem nos libertar de Babilônia. E é cheiroso, viu? Os raminhos é cheiroso, viu? É um cheiro gostoso. Eu tenho 4 raminhos desse e eu de revaver. Plantados, direcionados, um olhando para o outro. São 4 pontos em conexão, um olhando para o outro. Todos se veem nas diagonais e nas paralelas, na horizontal e na vertical. E esses raminhos, gente, são como os ossos secos que eu estou juntando, né? Eu pego um ramo e pego um osso. Esse é o meu remanescente, que estava escravizado, estava morto no sistema religioso e sistema governamental, político, bélico e econômico humano.
Aminal, sim. A primeira grande desarmonia existencial ocorreu ainda no Shomayal. Quando o Malahim caído é expulso de seu posto e de sua habitação nas alturas, sendo precipitado no abismo pelo testemunho que os 2/3 dos Malahim criados por Orim deram do dam de Al-Rocha, do sangue de Al-Rocha. Então, são os 2/3, né, gente? Os 2/3 é quem? É 1/3 da aliança e 1/3 agora. São os 2/3. Correto? É 1/3 da aliança que está comigo e os que eu estou salvando agora. Então são 2/3. Né? De Malahim. Assim como foi dos anjos, é dos homens. Então, são 2/3 que deram testemunho. E aqui é 1/3 aqui em Brasil e 1/3 está por todo o Oriente Médio e por toda a Europa. E por todas as Américas. Eu pego 1/3 lá e 1/3 aqui. Parece que em Brasil será tão grande quanto toda a terra. Aí é o Yoshuru. Aí eu conquisto o Oriente e o Ocidente. É isso que eu vim. Todo olho me verá, todo olho estará conquistado por mim. Toda a terra. Eu vim para isso. Então pensa bem. Vamos ler de novo? A primeira grande desarmonia existencial ocorreu ainda no Shomayal, né? No estado espiritual, gente. No Shomayal, quer dizer, no estado de salvação, né? Que houve essa rebeldia naquele estado de salvação. Né? E eles se negaram, assim como hoje. Nós estamos no estado de salvação, mas muitos vão se negar a esse estado de salvação. Aí onde vem a desarmonia e vem a queda. Existencial ocorreu ainda no Shomayal. Quando o Malahim caído é expulso de seu posto e de sua habitação nas alturas. Agora, então esse 1/3, gente, é 1/3 lá, eles veio cá e é 1/3. Eles se materializaram. E é tudo isso que eu estou falando anterior, antes de eu ler esse texto aqui. É o que eu venho falando para vocês. Por isso que é importante ouvir os meus ensinos, para entender como que se dá as coisas no mundo físico e no mundo Malhut, no mundo das ações, e no mundo espiritual, o mundo cósmico. A primeira grande desarmonia existencial ocorreu ainda no Shomayal, quando o Malá, o anjo caído, Malahim, é expulso de seu posto. Ele é expulso de seu posto e de sua habitação nas alturas, sendo precipitado no abismo pelo testemunho que os 2/3 dos Malahim criados por Orim deram do Dante Al-Rocha. Então ele foi expulso, segundo diz a Escritura, pelo testemunho do sangue de Al-Rocha, pela minha vinda aqui e pela minha existência cosmicamente. Correto? Pela minha palavra, pelo sangue. Pela minha palavra. Quer dizer, foi assim, ó, o negócio é o seguinte, o maior é o Yorucho, não é você não, tá? Se saia fora. Você ficou encurralado e foi lançado para fora. Acabou. E a segunda grande desarmonia ocorreu no jardim que o Rim fez para o homem. Cuidar. Sob as orientações expressas de U. Então, o segundo momento foi dentro do próprio homem, né? Aí é essa desarmonia, a desarmonia cósmica cumpre no mundo das Malhut, no mundo físico, que é dentro do próprio homem, no jardim. Aí é físico.
O que aconteceu lá, aconteceu aqui. Mas Adam, o macho e sua mulher, Adam, macho e sua mulher. Então, era macho e fêmea. Mas Adam, macho e sua fêmea, né, sua mulher, mulher é no sentido de fêmea. Homem, no sentido de macho. E mulher, fêmea. Mas Adam, macho e sua mulher não seguiram as orientações de e caíram na tentação impetrada por Rassatã, de seres independentes de Urim, buscaram a independência de mim. É como hoje, eu estou aqui instituindo os meus ensinos para Yauchuru. E se Yauchuru quiser ser independente de mim, o Brasil fala assim, não vamos acreditar nesse Yahushua, não, vamos fazer conforme está fazendo. Eles fizeram assim. Aí vai ver a destruição que é, né? Mas de toda forma, 1/3 eu salvo. Eu salvarei 1/3 em todo lugar que eu tiver. 1/3 do que há ali. A terça parte. Porque é de toda a terra. Então ela foi repartida esse número proporcional em toda a terra. Por isso que eu tenho meu corpo em todo lugar da terra. O Rolial, chamou Rolial. Chamar de igreja, nada a ver. Igreja é uma empresa administrativa econômica para lucrar e enriquecer somente a sua elite, seus donos. E a segunda e grande desarmonia ocorreu no jardim que o Rim fez para o homem. Então, para o espírito habitar, eu criei o corpo do homem. Tá? E ele devia cuidar desse jardim, não cuidou. Para o homem habitar, para o homem cuidar, sob as orientações expressas de Mas Adam, macho, e sua mulher, a fêmea, não seguiram as orientações de do Criador, do Yahushua, e caíram na tentação impetrada por Rassatã, de seres independentes de Urim, se igualando à soberania de Urim. Então, se igualando à soberania de Urim, colocando num ponto aonde pudessem guerrear contra mim. Foi o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Eles não criaram o nome falso para combater comigo? De um Messias falso, de um Criador falso? Então é isso. E colocou esse nome na minha estatura. O próprio homem colocou esses nomes de falsos criadores na minha estatura, para me vencer. É por isso que eu entrei na guerra. Para derrubar esses falsos criadores. Mas mas são só falsos nomes. Não, mas esses falsos nomes, eles regem, eles têm uma regência sobre uma imensidão de carnes, imensidão de impérios, de homens e mulheres. Aí eu vim para derrubar esses falsos criadores. Aí derruba o exército dele. Essa incoerência que está na terra. Mas Adam, macho, e sua mulher não seguiram as orientações de e caíram na tentação impetrada por Rassatã, de seres independentes de Urim, se igualando à soberania de Urim. Entenda Adam, macho, como o homem, no qual está toda a semente necessária para a reprodução da raça humana, ou sua existência. E Yahushua é assim mesmo. Yahushua é o que é. YHWH. Essa frase é interessante, né? Você é como? Eu sou assim mesmo. Você pode ver que agora ele não quer mostrar. Yahushua é assim mesmo. Yahushua é o que é. YHWH. Quando se revelou a Mehushua no deserto, na sarça ardente em fogo. Yahushua, você falou com Moisés? Não, nunca falei com Moisés. Eu não conheço Moisés. Eu conheço Moisés, que foi muito perverso na terra. Perturbador extremo. Que só atentava o ser humano, só fazia perversidade com o ser humano. Para ele chegar em Mehushua, ele tem que acreditar em mim. E crer em mim e largar de fazer perversidade na terra. Você conheceu o Paulo? Paulo, sim, perverso ao extremo. Ladrão e salteador.
Conheceu o João? João também, outro espertalhão. E Jesus, você conheceu? Eu conheci Jesus também. É outro perverso, mau ao extremo. Queria dar o tombo em todo mundo, dentro das escrituras. Eu conversei com eles tudo. Então eu nunca conversei com eles no monte. Não. Sinear, no monte de Horebe, não. Ele nunca entrou comigo, não. Moisés, não. Isso é o plágio. E isso é a religião que colocou esse plágio na terra, gente. E o ser humano acreditou nos falsos mestres. Mas Yalshuru tem é Merúshua. Então, qual homem se revelou? Foi a Moisés ou a Merúshua? Foi a Merúshua. Que eu dei o nome a ele de Merúshua. Porque ali era Yalshuru. Cada nome já falava de mim. Você conheceu João Batista? Não. Não sei quem é esse. É Yalrohan. Yalroha. Você conheceu Davi? Não, não sei quem é esse. De jeito nenhum. Quem que é esse? Não, não sei. Um perverso, né? Eu conheci Daúde. Morreu Daúde. Com esse eu falava. Com Davi eu nunca falei. Aí você pega na terra aí esses nomes que você diz aí. E lança nas folhas criminais. Está cheio de crime para todo mundo é lado. Praticando todo tipo de orgia, de perversidade. A regência da perversidade está tudo nos nomes, gente. Você conheceu a Pedro? Não, nunca conversei com ele. Eu conversei com o Carfo Yalro, Keifo. Esse aí, sim. Esses outros criou a religião, né? Igual o Paulo, né? Paulo de Tarso. Isso aí é o maior corrupto que existiu na igreja, no meio da sociedade. Ele que criou esse montão de coisa aí, ó, para se beneficiar. Inclusive é um grande matador, né? Matador de pessoas que acreditavam em mim. Aí ele andava com arma, com lança e com soldado. E pegou os escritos e mudou os escritos tudo. Nunca teve comigo, nunca me viu. Marco, Mateus, nunca me viu minha face, nem sabe quem eu sou. Nem sabe quem eu sou. Nunca me viu minha face. Pergunta aí na terra se alguém me conhece. Fácil. Não. Se não tivesse internet, ninguém saberia quem eu sou. Só aqueles que conversam comigo pessoalmente. E mesmo assim, duvidam de mim. Mas se todo caso, na hora do aperto, eles vão falar assim, não, aquele é verdadeiro, aquele é o Messias e o Roxo. Porque sabe que só eu vou falar com ele a palavra de retidão, né? Vai ser um conselho ali para libertação. Então é isso. Jerusalém, você já viu Jerusalém? Nunca vi, nunca conversei com ela. Eu conversei com Yahusalaim. Conversei com Yahusalaim. Elias, você já conversou com Elias? Não, nunca vi ele, não conheço, não sei quem que ele é. Eu conheço, eu conversei pessoalmente com Ulialro. Miguel, você já conversou com Miguel? Com Miguel? Nunca conversei com Miguel. Não sei quem que ele é. Eu conversei, eu conheço Mihail. Esse eu conheço. Eu conheço ele. Converso com eles, eu conheço. Esses outros aí, gente, é um plágio. Para escravizar os povos e nações. Essa raça de cão guloso, né? Esses falsos pastores, falsos padres, falsos bispos, falsos papas, ganhar dinheiro em cima do povo, é isso. E sim, vem de longa data, tá?
Yahushua é assim mesmo. Yahushua é o que é. É YHWH. Yod Re Vav Re. Quando se revelou a Merúshua no deserto, na sarça ardente em fogo. No entanto, não se consumia. Eu tenho que explicar isso aqui de novo. Eu apareci numa árvore, gente, de jeito nenhum. Eu manifestei o meu poder na carne do homem, do Merúshua. E ele tremia, ele queimava, mas não se consumia. Ele conversou comigo e não morreu, gente. Um homem me ouviu e não morreu. Ele viu o meu cavô de alru. Ele viu. Assim, é eu que vou contigo. Eu que vou lá. Eu preciso de você. Merúcio, eu preciso de você. Tu se chamará Merúcio. Aquele que vai abrir as águas e vai sair das águas vivo, junto com um grande povo. Rachorou. Eu falei com ele, foi isso, mais nada. E a Rússia, para todos os povos e nações. Aminaú. Asmaque. A marca minha, minhas mãos. É o vivo para sempre.